Muito bem, pessoal. Boa noite. Eu sou Alexandre Tortorelli, da I2P Consulting. Nós somos uma empresa de gestão estratégica que atua na área de produtividade e desenvolvimento humano, com empresas que buscam o seu crescimento sustentável, competitivo e estruturado, né? Para isso, né, a I2P Consulting vem de uma história de 25 anos da nossa história profissional, que atuamos em grandes empresas, na área de supply chain, né? No sistema Coca-Cola, Coca-Cola FEMSA, na Parmalat, na EMS, muita experiência que a gente trouxe e que a gente agora procura levar para pequenas e médias empresas as boas práticas de gestão e de classe mundial para que essas empresas também possam crescer de uma maneira sustentada, produtiva, com inovação e levando valor para os seus clientes. Bom, como você já sabe, semana passada nós começamos uma série de lives aqui no Instagram, que tem como objetivo trazer, compartilhar experiências de grandes executivos e empresários que estão enfrentando a questão da pandemia, do Covid, que as suas operações já estão operando, né? Então, eles vão trazer quais são as experiências que eles estão passando nesse momento, quais são os aprendizados que eles estão tendo nesse período, aquelas coisas onde que a gente errou, onde que a gente acertou, né, esses aprendizados, e poder passar essas informações, compartilhar essa experiência deles com as empresas que ainda estão se estruturando para entrar, voltar a operar. Então, a gente pode agregar conhecimento, a gente pode compartilhar experiências para que todo mundo que vai começar possa ter uma experiência mais exitosa e menos traumática, né? Então, hoje nós vamos falar um tema muito importante, que é o comitê de crises. Semana passada nós conversamos sobre o desafio das operações e um dos pontos que o nosso convidado, Rogério Bessa, colocou, que era fundamental estabelecer um comitê de crise desde o início, né? O comitê de crise tem um papel fundamental para passar por processos traumáticos, não só nessa questão da pandemia, mas outros processos também. Tem papéis muito bem estruturados, ele tem uma função estratégica muito importante dentro da empresa, e para isso nós vamos conversar hoje com o Denis Bianchini. O Denis é o gerente industrial das operações da Leão e Sucos Del Vale, que está lá em Linhares, vai falar com a gente. Conectando, muito bem, agora estamos. Grande Denis, boa noite. Boa noite. É um prazer te receber aqui para a gente falar desses assuntos tão importantes. O Denis, como eu disse no início, ele é o gerente industrial lá das operações da Leão, Sucos Del Vale, lá em Linhares, uma pessoa de muita experiência, que também está operando no momento da pandemia, né? E eles têm dentro do sistema todos os cuidados que eles estão tomando, né? Que estão desenvolvendo para manter a operação acontecendo, e tem o comitê de crise, que é um pouco do que ele vai explicar para a gente aqui. Mas antes disso, Denis, eu sempre falo assim, eu gosto passar para as pessoas que estão assistindo, conhecer um pouquinho mais da trajetória. Eu acho tão legal as histórias das pessoas, como elas cresceram profissionalmente e alcançaram os seus objetivos. Eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho da tua trajetória profissional, para quem está assistindo a gente aqui poder conhecer também. Maravilha. Bom, primeiro, Tortorelli, obrigado pelo convite aí, é um prazer aí poder participar aqui com você. Pude assistir a última live aí que vocês fizeram, é bem bacana, né? Sempre um aprendizado para todos, é mútuo esse aprendizado. Então, muito obrigado aí pela oportunidade e poder participar aqui junto com você aí, que tem também grandes experiências aí, né? Como a gente já se conheceu aí no mundo aí industrial. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos aí que estão nos ouvindo aí. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Meu nome é Denis Bianchini, né? Como você comentou, tenho 43 anos, sou natural lá de Valinhos, São Paulo. Vizinho aqui. Vizinho aí, né? Tá bem próximo aí. E agora estou aqui morando em Linhares, aqui no Espírito Santo, já há 2 anos, né? No desafio aqui de tocar a maior fábrica, né, do grupo aqui, né, da Leão Alimentos e Bebidas, que é uma empresa do sistema Coca-Cola. Mas eu comecei, né, a minha jornada muitos anos atrás, né, há mais de 25 anos atrás aí nesse mundo industrial. Mas a minha grande escola, né, do início da minha carreira, depois de passar rapidamente por 2 empresas, a minha grande escola foi a Unilever, né, trabalhei lá durante 16 anos, né, quase 17 anos.
tive muito aprendizado, uma carreira bem bacana, né? Onde eu comecei lá na base e aí fui desenvolvendo, conseguindo me desenvolver, até que chegou o momento de buscar novos ares, né? E aí aceitei o convite. Lá na Unilever, né, passou várias pessoas assim maravilhosas da minha vida também, que me ensinaram muito, me ajudaram muito, né? Nessa jornada toda, nunca me esqueço. E a grande maioria dessas pessoas ainda tem um contato, a gente se conversa, né? Pessoas aí que eram chefe, que eram pessoas subordinadas, hoje estão amigos. É um prazer poder contar com a experiência e a ajuda dessas pessoas. Então a gente nunca pode esquecer aí dessas pessoas que nos ajudam aí nessa trajetória aí da nossa vida, né? Sem dúvida. E aí também, depois aí de 16 anos e 10 meses para ser mais exato, né, na Unilever, eu recebi um convite para vir para Leão Alimentos e Bebidas. Aceitei esse convite, né, até porque foi feito um convite por pessoas que também já havia trabalhado e pessoas assim de um conhecimento enorme também, que já haviam me ensinado muito, e acabei aceitando esse desafio, né? Saí de uma empresa maravilhosa e entrei em outra maravilhosa também aqui, que tem os conceitos que eu acredito muito, né? Os valores que eu acredito muito na minha vida pessoal. Então, já estou aqui na Leão, já funcionário da Leão há 7 anos, quase 7 anos, 6 anos e meio. Mas comecei na área corporativa, então fui convidado para ir para a área corporativa para a gente implementar a melhoria contínua, né, com metodologia, principalmente aqui o TPM, né, que é a metodologia que a gente implementou na Leão. Então tive um prazer de poder implementar várias metodologias, inclusive aí o Tortorelli ajudou a gente em algumas delas aí, né, trabalhamos juntos em algumas aqui. Em alguns trabalhos que a gente desenvolveu aqui para Leão, trazendo excelentes resultados. E entrei ali cuidando mais da parte ali de metodologia, implementação de melhoria contínua nas unidades, aí foi agregando, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali na área de excelência operacional e acabei assumindo toda a parte de excelência operacional. Então, nessa área corporativa, eu permaneci ali por pouco mais de 4 anos e aí em 2018 recebi o convite, aí, o desafio, para cuidar aqui da operação de Linhares, né? Tá sendo um grande aprendizado, né? Algo muito diferente do que eu vivia aí em São Paulo. Sempre morei aí, né? Em Valinhos, e de mudar para cá, me adaptei bem à cidade. A cidade me recebeu muito bem, tanto a mim quanto a minha família. Lógico, no começo é bem difícil, né? A minha família acostumado sempre ali estar próximo ali dos parentes. E a gente ficar distante, assim, ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, sem poder visitá-los. Pode nem voltar, né? Nem dá, né, para ficar andando. Mas a gente mantém o contato virtual, né? Isso é importante também. E saber que está todo mundo bem. Então, foi um pouco aí de aprendizado, um pouco mais de aprendizado na vida, né? Acho que está sendo importante esse momento, tanto para mim quanto para minha família. E a gente está bem aqui, já estamos bem adaptados, felizes e tocando a vida aqui muito bem, graças a Deus. Eu acabei não falando a minha formação também, né? Desculpa, Alexandre. Eu sou formado em administração de empresas, com ênfase em logística. Eu tenho uma MBA também em gestão estratégica de negócios. Eu fiz uma MBA pós em Digital Supply Chain. Outra também em saúde e segurança ocupacional, e além aí, né, das preparações que a gente tem aí no dia a dia para melhorar aí nossas eficiências, aí, nossas entregas aí, nas atividades envolvidas. A baita experiência, empresas dos sonhos, né, Denis? Tanto a Unilever quanto a Leão. Para quem não sabe, a Leão, né, é uma empresa do grupo Coca-Cola, que é a divisão da área que não é refrigerante, é Leão. Então ali a gente tem os chás, os não carbonatados, exatamente. Ali a gente tem os chás, os sucos, né? Então os sucos Del Valle e os chás da Leão, né? E acabou ficando com o nome da Leão aí, né? Como divisão. Muito bem, Denis, que legal, cara, uma história bem bacana. O processo de mudança sempre é difícil, né? Mas acaba sempre unindo a família, né? É muito bacana. Então a gente também passou por isso. E no final das contas é um processo bacana pela família, né? A família nossa, o ciclo mais próximo, fica bem mais próximo mesmo. Muito bacana o crescimento que isso traz, né? Muito bacana. Ô, Denis, bom, vamos falar então sobre comitê de crises? Bora. Então tá bom. Semana passada, como a gente conversou, eu expliquei aqui na live que a gente fez com o Bessa, ele falou das experiências dele lá na Bombril,
E uma das recomendações que ele falou foi o seguinte: olha, você quer começar direito, bote um comitê de crises. Falei, pronto, tá aí o gancho que eu vou conversar com o Denis, né? E descobri que o Denis é o líder do comitê de crises aí da Leão nesse momento aí. Então não tem ninguém mais qualificado, talvez, para falar com a gente sobre o que é um comitê de crises, né? Para que serve, né? Vamos falar um pouquinho da essência, da conceituação de um comitê de crises, pode ser? Pode ser, claro. Sim, né? Começando aí, né? Sim, eu estou liderando um dos GTs aqui, né? Dos grupos de trabalho. Mas vou contar um pouquinho da história, de como que é montado, pelo menos um exemplo, né? De como a gente aqui trabalha com o comitê de crise. Mas eu sou o líder hoje aqui do GT de operações, né? Que cuida de toda a parte operações, nesse momento aqui de pandemia, não só daqui de Linhares, mas das nossas operações também, das outras operações que a gente tem aqui, tanto em Linhares, né? Nós temos 3 negócios aqui, e nós temos também as unidades aí do Paraná, né? Mas antes de falar desse GT aí, vamos falar um pouquinho então o que é esse comitê de crise, né? Como foi a pergunta aí mencionada, né? Como o próprio nome diz, o comitê de crise ele tem que tratar de situações adversas, né? Que podem trazer risco tanto para a imagem da empresa, quanto para a reputação, né, do negócio, para a marca, né? Imagina uma marca como a Coca-Cola, né? Ela tem que estar sempre protegida, e principalmente proteger as pessoas, né? Acho que esse é o principal lema, né? O que é o mais importante é um comitê aí preparado para essas situações adversas aí, protegendo tanto as pessoas como também toda a infraestrutura de uma empresa, como a própria marca dela. Então é para isso que serve, né, um comitê de crise, e esse comitê ele tem que ter propósitos, né? Se o comitê não tiver propósito, seja ele qual for, as pessoas não vão saber exatamente o que fazer no momento aí de uma crise, ou no momento que esse comitê tenha que ser acionado. Mas o propósito dele tem que ser de proteger tanto os ativos tangíveis quanto os ativos intangíveis, né, da empresa. O que é ativos tangíveis, né? São as pessoas, os produtos, a infraestrutura, finanças, a informação da empresa, né? Ainda mais hoje nesse mundo que a gente está vivendo aí de virtual, né? Pessoas em home office, então tem que ter a proteção aí da informação para que a gente tenha aí segurança naquilo que a gente está fazendo. E os intangíveis são praticamente aí toda a parte de imagem, reputação da empresa, né? A marca da empresa. Então são esses propósitos que tem que ter um comitê de crise, e através desses propósitos aí tem que ser desenhados aí diretrizes específicas para elaborar esse programa de gerenciamento, tanto de incidentes, que sejam capazes de identificar riscos e mitigar o que for necessário, né? Se antecipar, é aquilo que a gente chama, né, de ações preventivas, e aí que a gente tem que investir bastante tempo, né, na prevenção. Mas também tem que ter o gerenciamento do incidente quando ele acontece, né? Vai ter coisas que não estão na nossa mão, tem coisa que vem, como a gente teve aí há 2 anos atrás a greve dos caminhoneiros, né? Então isso não está dentro da empresa, está fora da empresa. E aí você vai ter que ter formas eficazes de resolver isso, e aplicando ações corretivas, né? Mas o comitê de crise tem que estar sempre um passo à frente, né? Ele tem que estar sempre observando o que está acontecendo no mundo, na região que você vive, no país que você vive, para tentar se antecipar e trabalhar de forma preventiva. Então, até porque, Denis, nenhuma empresa, as empresas, por mais corretas que elas sejam, por mais estruturadas que elas estejam, ninguém está isento de um evento inesperado, né? Como você falou da questão da greve dos caminhoneiros, um desabastecimento que pode acontecer, um acidente grave, enfim, coisas que possam impactar aí os ativos, né, tangíveis e intangíveis das marcas. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente passou essa transição do analógico para o digital, né? Na nossa carreira... Nossa geração já vai passar por tanta coisa que eu acho que nenhuma outra geração vai passar, né? Então nós passamos exatamente aí o momento que não existia nem WhatsApp, não existia videoconferência, era um negócio de outro mundo, né? E então eu me lembro muito bem que sempre existiam as áreas de monitoramento de sinais. Então a gente contratava assessoria de imprensa para ver o que está saindo na mídia sobre a empresa, sobre as marcas, sobre os produtos. Reclamação de consumidor era sempre pelo saque, né? Então eram canais
que, de certa forma, a empresa conseguia controlar, porque eles eram restritos, né? E eu percebi muito bem, assim, em algum momento, quando as mídias sociais tomaram conta, né? Então, a gente deixou de ter o controle sobre as coisas. E aí passou a ter essa questão de monitoramento de sinais, monitoramento de imagem, ela passou a ter um grande investimento na mídia social, né? Então as empresas desenvolveram áreas, inclusive, para poder trabalhar na questão das mídias sociais, né? Não, sem dúvida, né? E esse é um dos pontos que um bom comitê tem que ter, né? Tem que ter alguém ali monitorando as mídias sociais, olhando todos os dias, né? E é para isso que um comitê serve, né? Então ele tem que ser permanente, né? Um comitê, para ser efetivo, ele tem que ser permanente e formado por uma equipe ali multidisciplinar que possa conseguir abranger todos esses espaços aí, né? E aí com a quantidade de informações que a gente tem, monitorar e tentar ser preventivo, né? Tem uma recomendação, assim, eu sei que tem diversos papéis a serem desempenhados dentro do comitê, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses papéis e se tem uma recomendação, assim, de que quais são as áreas ou responsabilidades que não podem deixar de estar no comitê. Legal. Tem sim, né? Acho que a primeira coisa, né, a alta liderança, ela tem que estabelecer alguns objetivos, né? E esses objetivos ele tem que passar por reduzir as perdas que algum incidente pode trazer para uma companhia, né? Seja lá qual perda for, seja de pessoas, de processos, de produção, enfim, qualquer tipo de perdas. Então, acho que o grande objetivo é criar um comitê formado de pessoas ali multidisciplinares que consigam minimizar ou mitigar qualquer tipo de perda que possa ocorrer, né? Então, tudo deve começar ali com a alta liderança. Se não começar com a alta liderança, a chance de ter um sucesso ela acaba sendo mais difícil, né? Então, a alta liderança tem que ter o papel ali de criar esse objetivo, de criar políticas para isso, né? Quais são as políticas para isso, e também de identificar um líder desse comitê. Então, esse é o papel da alta liderança nesse primeiro momento, né? Identificar esse líder, dar poder para esse líder, né? Para que ele possa tomar decisões pautados ali dentro das políticas já pré-estabelecidas. E aí, feito isso, aprovado pela liderança pela alta liderança da empresa, estabelecido esse líder, e aí começa a se montar, então, o comitê de crise, né? E esse comitê de crise tem que ser montado pelo líder, né? Como um técnico de futebol. Ele quer montar ali com o time que ele acha que é melhor, que é multidisciplinar, uma vez que ele tem a responsabilidade pelo resultado daquela equipe. Então, esse líder aí, ele tem a obrigação de escolher uma pessoa ali que possa ser o seu braço direito, né? Que seja o coordenador ali do IMCR, eu falei MCR porque é o nosso comitê de crise aqui, né? Mas esse comitê de crise tem que ser liderado por um coordenador, né? Que é a pessoa que vai estar de frente ali junto com a área mais operacional de um momento ali que pode se estabelecer uma crise. Feito a escolha desse coordenador, você tem que montar continuar evoluindo na montagem desse grupo, né? Então, esse líder com o coordenador vão escolher as pessoas multifuncionais ali que podem trabalhar juntos ali. Então, isso vai depender de cada negócio, né? De quem são as pessoas, quais as áreas que você quer envolver, mas geralmente tem que se colocar ali 1 ou 2 especialistas do negócio, né? De onde você está montando essa técnico equipe. mesmo, né? Uma pessoa técnica para poder explorar, né, esses aspectos técnicos, se for uma crise técnica, né? Exatamente. E aí você tem que ter uma pessoa ali também, né, com um gabarito da área de comunicação, né, que seja uma pessoa que cuida dessa parte de comunicação da empresa, porque eventualmente você tem que fazer algum tipo de comunicação. É importante você ter alguém do jurídico também, porque essa pessoa ela vai ter a responsabilidade de orientar quais são as melhores decisões, né, de fazer uma proteção tanto criminal quanto civil, aquilo que pode acarretar para a empresa, né, e para que ninguém tome nenhuma decisão sem antes consultar uma área jurídica. Você tem que ter uma pessoa ali de RH, né, dependendo do evento que pode estar acontecendo, porque sempre, uma indústria, por exemplo, sempre envolve pessoas, então tem que ter alguém ali, alguém da área de planejamento, de supply, né, dependendo do tipo de atividade que vai acontecer. E aí você pode
escolher pessoas que pode ser um grupo de apoio também, porque não adianta você ter uma equipe muito grande, porque se você tem uma equipe muito grande, já viu, né? Você não consegue evoluir nas reuniões. Então é importante que esse grupo não seja muito grande, mas que você pode deixar um grupo de apoio também treinado. Mas é importante que todas as pessoas sejam treinadas, porque no momento que você tiver que acioná-las, elas vão estar preparadas para isso. Então, acho que é um pouquinho de cada área que tem que ter nesse comitê, né, com as suas responsabilidades aí pré-definidas, mas essas pessoas têm que serem treinadas, né, dentro da metodologia que a empresa escolher trabalhar. E evidentemente, às vezes as crises normalmente elas vão ter um impacto externo, né? Ou interno, ou os dois, né? Elas podem ter um impacto interno, externo e os dois. E quando você tiver uma repercussão dessa situação que extrapolar os portões da empresa, né? Então, é isso que o Denis está comentando. Tem que ter o pessoal que monitora. Muitas das vezes pode ser que envolva a mídia, né? Pode ser que envolva a mídia no sentido de reportagem, visibilidade potencialmente sensível e que tem que ter alguém que saiba falar, né? E essa pessoa que vai falar também tem que ter orientação jurídica de como representar a empresa, tá? Por isso o Denis fala sobre o treinamento dessas pessoas, né? Todos têm que ser muito bem treinados, saber como falar, o que não falar, né? O que pode ser falado, o que não pode ser falado. E é um comitê permanente, é isso mesmo que você comentou. O comitê de crise é um comitê permanente. Então, ele precisa ser treinado para que, quando surgirem as situações, ele saiba agir sem precisar trabalhar de maneira improvisada, né? Então, ele já sabe quais são os papéis, sabe quais são as responsabilidades, e se reúne para traçar as estratégias de enfrentamento, não é isso? É isso. Acho que o importante, né, Alexandre, sobre isso é que acho que um erro fatal é de você ter um comitê de crise somente quando tem a crise, né? O comitê de crise ele tem que ser permanente, né? Ele tem que estar preparado ali, ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo aí no mundo, na sua região, no seu país, para trabalhar de forma preventiva, né? Existe treinamento, né, Denis? Existe treinamento de empresas especializadas em treinar equipes de comitê de crise. Então, às vezes, se você aí é um empresário, tem uma empresa não tão estruturada, não é uma empresa grande, vamos dizer assim, como essas que o Denis está comentando, mas que percebe essa sensibilidade do tema, nada impede de você também, como empresário, poder construir dentro da sua organização uma equipe que esteja preparada para lidar com essas situações. A gente vê a cada momento aí, é super comum a gente ver problemas com empresas que não souberam lidar com as coisas, né? E a gente pega o impacto, os riscos que a imagem que causa, às vezes são imagens irreversíveis de má condução de um momento difícil, né? E agora, principalmente na pandemia, né? Como é o papel do comitê de crise dentro da pandemia, Denis? Como é que eles estão se organizando, mas como é que é a estratégia de trabalho do comitê de crise dentro da pandemia? É aí que é o interessante, né, de ser importante essa questão do comitê ser permanente, né? Porque pode acontecer coisas que não está prevista, né? Vem uma pandemia aí e aí Ninguém imaginava, né? Exatamente. Ninguém imaginava que isso poderia acontecer e ter a magnitude que acabou tendo aí no mundo, né? Então, se você não tem um comitê de crise ali já formado e deixa para montar em cima da hora, você vai aprender com esse momento, né? E aí aprender na dor é muito mais difícil, né? Mas é importante, então, garantir que tem esse comitê permanente, né, para esses momentos difíceis. Durante aqui a pandemia, né, falar um pouquinho da experiência aí que a gente está tendo aqui. A gente já tem um grupo aí do comitê, né, de crise já estabelecido, treinado, né? A gente tem treinamentos aí periódicos. No nosso caso aqui, a gente tem cada 2 anos, né? A pessoa que já foi treinada, a cada 2 anos ela tem que ser treinada, né? Isso se não tiver uma mudança de membros do comitê, que daí sim, ela para entrar tem que ser treinada. Mas a gente sempre tem alguém de stand-by ali, treinado, né? No caso de alguém sair, essa pessoa ter já alguém já preparado para poder substituir. Então isso acho que é importante, né? A gente, além de ter o comitê ali preparado, ter pessoas ali que possa suprir no momento ali que uma pessoa ou esteja, né, em férias, está viajando, foi para o exterior e precisa ali acionar o comitê, enfim, a gente precisa ter as pessoas ali de stand-by. E aqui,
para a gente aqui, né, a gente estabeleceu, como você comentou, né, o Denis é o líder ali de um dos GTs do comitê de crise, né? Exatamente. Então, como que a gente se estruturou aqui? E aí eu vou dar um exemplo, que é o nosso, mas tem outras formas também de gerir, né? Mas aqui falando um pouquinho de como que a gente tem tido um resultado muito expressivo, bem bacana, a gente tem conseguido manter nossas operações, cuidar bem das pessoas e manter uma tranquilidade aí nas nossas operações. Mas o nosso comitê, então, ele é formado por um comitê central, né? Ele tem aí um líder, né, como eu falei, ele tem um coordenador, e aí a gente separou, né? A gente iniciou, então, a gente foi aplicando remédios conforme a pandemia foi crescendo para esse momento, né? E é assim que a gente trabalha com qualquer crise que tenha. A crise vai aumentando, você vai colocando os remédios ali para que você também não use ali uma bazuca para matar uma formiguinha, né? Então a gente tem que colocar os remédios conforme a dor, né? Conforme a doença, literalmente. Então a gente começou ali com o comitê central, trabalhando com o comitê central, e aí depois nós vimos em algum momento que era necessário a gente abrir um pouco mais o leque aí dessa análise de risco que a gente estava vivendo. E aí foi criado mais 4 grupos, né? Porque para ter uma visão com leque maior. Então a gente está trabalhando aqui, né, com 4 GTs. Né? O primeiro GT ele é um GT de pessoas, então onde que a gente olha as pessoas, o cuidado com as pessoas, a empregabilidade, né? Nesse momento de crise, as pessoas, queira ou não, elas ficam preocupadas, independente do nível hierárquico da pessoa, ele trabalha com um grau de preocupação maior, né? Ele não sabe se vai estar empregado daqui um mês, daqui uma semana, daqui 15 dias. Então a gente tem feito um trabalho de transparência com todos os funcionários. A gente tem tido também sessões bem interessantes aqui, virtuais, de bate-papo aberto com o time, nosso time de RH organizando isso, né? Um trabalho para realmente ser o momento ali das pessoas abrirem seu coração, de colocar suas preocupações, né, da gente indicar o que pode ser feito, né? O pessoal, a gente tem muita gente trabalhando em home office, né, que é uma coisa nova também. Algumas pessoas podem se sentir mal ali, preso dentro de casa, aquela situação que a gente vai começar a conviver muito mais de agora em diante. Então esse GT de pessoas, ele cuida aí principalmente aí que as pessoas se mantenham bem, e que a gente consiga suprir a necessidade de cada um dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é permitido dentro da companhia. Então, é o primeiro GT que a gente tem, que é cuidar de pessoas. Né? Só um minuto, Denis. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está assistindo, que tem algumas questões que estão chegando aí. Então, eu vou pedir para vocês assim, nós vamos deixar um tempo para a gente poder responder umas perguntas mais para o final, né? Então, vocês podem passar suas questões para o Denis, eu estou anotando aqui. E aí, a hora que a gente terminar essa explanação, a gente entra com as questões para vocês, tá bom? Então, o primeiro GT, você falou de pessoas, né? Exato. Ok. E aí a gente tem um segundo GT, que é o GT de supply. Então, esse GT ele é responsável por garantir toda a nossa cadeia, né? Porque também a gente precisa garantir que saia produto, que chegue produto, né? Qual que é o melhor sistema de produção, qual que é o planejamento de produção, avaliando aí todos os cenários, até porque a gente trabalha com alimentos, né? A gente trabalha com bebida, tem um shelf life curto. Se a gente não tiver um bom planejamento, a gente vai jogar produto fora. Então, tem todo esse GT de supply para que a gente trabalhe e garanta os suprimentos para a indústria. E aí tem o GT de operações, que é o terceiro GT, que esse sim, eu sou o líder, né? E aí, quando a gente fala do GT de operações, eu não olho somente a parte de capacidade produtiva da unidade de Linhares, mas também, né, em contatos com os outros líderes, com os outros gerentes, eu lidero esse processo todo na Leão. Nós temos reuniões diárias, né? Então é importante. A gente começou até com reuniões diárias e agora a gente está fazendo dia sim, dia não, porque a gente já estabeleceu todos os nossos protocolos, desenhamos todos os protocolos para esse momento de pandemia que a gente está passando. Então a gente está com todas as ações em dia e agora a gente consegue espaçar um pouquinho a cada dia, né? E nós temos também um GT de finanças, né? Porque ele tem que manter o fluxo de caixa saudável da companhia, né? Aquilo que é saudável, que é possível. Nesse momento, a gente está tendo que fazer alguns investimentos que não estavam previstos no nosso budget, né? Até porque essa pandemia, ninguém previu nada para a pandemia, né? A gente não sabia que ia ter essa pandemia, e quando a gente desenhou isso, foi o ano passado, né? A gente sempre desenha o budget de uma unidade lá para outubro do ano anterior.
Então, a gente não tinha ainda uma verba disponibilizada para isso, claro, né? Ninguém teria uma verba disponibilizada para isso. Então, a gente tem que ter ali, ver o que é que a gente vai ter que acrescentar dentro da companhia para proteger o bem maior, né? Que são as pessoas. E aí a gente tem um comitê de finanças, além de olhar toda essa parte de fluxo de caixa, também para a gente repriorizar, né? Tudo que é CAPEX, tudo que é OPEX, para a gente analisar o que é que vale a pena segurar, fazer agora nesse momento, quais são as prioridades do momento. Então, esses 4 GTs, eles compilam todas as informações e aí 2 vezes por semana a gente passa todas as informações numa reunião com a diretoria, né, para deixar todo mundo na mesma página. Então, resumidamente, é isso, né? Se a gente for falar aqui de todas as atividades, a gente vai passar horas falando aqui, mas estou tentando fazer um resumo de como a gente vem trabalhando aí na Leão. Então, nós estamos falando de um comitê de pessoas, né? Um comitê que trata uma equipe que está alinhada a pensar no público interno, nas pessoas, um comitê que está alinhado com a parte de planejamento, de supply, né? Um comitê que está preocupado na entrega, que é a operação, fazer a coisa rodar, e o comitê de finanças para garantir a saludabilidade do caixa, certo? Certo. De acordo com cada... Pode falar. Desculpa. Eu acho que o importante, né, de tudo isso, né, como eu estou no GT de operações, ele acaba sendo um GT que ele fala com todos os outros, né? Porque eu tenho que olhar a parte financeira, tenho que fazer a melhor produção com o menor custo, eu tenho que olhar a parte de pessoas, porque sem pessoas eu não vou conseguir produzir, né? Eu tenho que estar muito atento a esse time e também estar em contato direto com o time de planejamento, né, para que a gente possa fazer a melhor corrida, a melhor produção possível, com o menor custo possível também. Então, o GT que eu acabo liderando, ele acaba tendo essa interface com todos os pilares. Mas eu tenho muita sorte, tenho um time muito bom, né, que me dá o apoio aqui, então o pessoal aqui que a gente conseguiu rapidamente estabelecer todos os protocolos, plano de ação, deixar o nosso plano de ação lá verdinho rapidamente, é um time muito bom. Então isso facilita também a liderança de um GT. Quais foram as principais mudanças físicas que você pode ter, ou de método que vocês têm dentro da fábrica a partir de então? Assim, que a gente, como eu perguntei para o Bessa, eu vou perguntar para você. Se eu entrar lá na fábrica, a gente entrar lá, você falou que tiveram que fazer alguns investimentos, né? O que foi que mudou efetivamente no dia a dia da fábrica? Né? Eu acho que um diferencial nosso aqui, Alexandre, é que a gente começou as mudanças de fora para dentro, né? Então a gente já começa a mudança nas pessoas antes delas saírem de casa. Então é essa cultura já que a gente foi implementando. Então, primeiro a gente, né, fez, com toda essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, a gente fez uma triagem de 100% dos nossos funcionários. Então, mesmo aqueles que estavam de férias, aqueles que estão em casa, aqueles que estão afastados, nós fizemos uma triagem com todos eles, né? Antes das pessoas retornarem para a unidade, rapidamente a gente fez isso aí, né? Toque de caixa no final de semana, então, o comitê. Então, é importante dizer também que se você quer fazer parte do comitê de crise, você tem que estar 7 dias por semana, 24 horas disponível, porque não tem final de semana, não tem horário, você pode ser acionado. Então, e é um grande aprendizado, né? Para quem nunca participou, eu recomendo, porque você aprende a conviver em momentos aí adversos, né? E isso também fortalece o profissional, né? Não só como pessoa também, que você acaba entendendo um pouquinho mais, mas fortalece o profissional também. Então, a gente começou isso lá fora da empresa, antes das pessoas estarem aqui na fábrica, né, fazendo toda a orientação. Nós fizemos investimento no transporte, né, coletivo, que a gente fornece transporte para os nossos funcionários, então tem uma questão de espaçamento, então a gente tem a questão dos funcionários não sentarem no mesmo banco, tá, em poltronas separadas, manter o distanciamento físico, né, toda a parte de higienização, álcool em gel nos transportes, higienização também no transporte, aferição de temperatura na entrada da fábrica. Eu vou falar de alguns aqui, que pode ser que eu me esqueça de outros, mas aferição de temperatura de 100% dos funcionários antes de entrar à fábrica, né? A orientação de que se alguém sentir qualquer sintoma, seja ele
gripal, seja uma dor de cabeça, tem um contato direto da nossa área de saúde, através de WhatsApp, através de telefone, celular, então tem vários caminhos ali, e-mail, enfim, tem vários caminhos que as pessoas podem contactar e ter uma orientação do que se deve fazer antes de ir para a fábrica, né? Na fábrica a gente cuidou de toda a parte de distanciamento físico também, distanciamento social, então toda a nossa área de lazer, né? Respeitando o distanciamento social, vestiários, restaurantes, né? Restaurante a gente tinha uma forma das pessoas se autosservir, hoje elas são servidas, então para a gente minimizar tudo isso, então teve todo esse investimento, né? Demarcações por toda a fábrica, internamente a fábrica também, toda essa parte aí de distanciamento social respeitada. Nos escritórios, a mesma coisa. Então, para quem pode fazer home office, as pessoas estão fazendo home office, aqueles que podem fazer. Se você pega a nossa área corporativa, hoje 100% está em home office, né? Não vou falar 100%, mas 99% ali está em home office para garantir esse distanciamento social. Uso de máscara, então a gente forneceu o kit de máscara para todos os funcionários, a gente forneceu o kit de álcool em gel para todos os funcionários, para que eles tenham isso no seu dia a dia, e não só para eles, mas para a sua família também, né? Proteger a sua família também. A gente tem toda uma orientação pautada sobre as informações necessárias que as pessoas precisam ter a respeito dessa pandemia. E também nós temos nossos boletins, né, que as pessoas recebem por e-mail, por WhatsApp, falando um pouquinho aí do que está acontecendo, novidades, enfim, foram vários trabalhos aqui. Pode ser que eu tenha esquecido de algum aqui, mas acho que acabei passando por todos. E, além de tudo, a aplicação de vários protocolos, né, que a gente desenhou, no caso de ter qualquer pessoa ali com alguns sintomas, o que a gente faz, né, o que se deve fazer, né, para ninguém se apavorar e as pessoas saberem exatamente o que precisa ser feito. Então, teve uma mudança expressiva aqui, né, na nossa unidade. Porque tem uma questão da gente também dar conforto, né? Segurança pessoal, né? Para quem está lá se sentir seguro no ambiente, né? A gente falou isso também da semana passada, que foi muito importante. Outra questão correlacionada ainda à parte do comitê de crise, né, Denis? Para ele poder agir, né, de uma maneira como vocês estão agindo, de uma maneira bem estruturada, existem simulações também, né? Então, o pessoal faz simulação, cria cenários, né? Por exemplo, a gente entrou na questão da pandemia, ela iniciou, esse comitê também faz desenho de cenários, né? O que pode acontecer de pior, o que pode acontecer de menor, de melhor, cenários prováveis, e para cada um deles a gente tem um plano de como a gente vai agir. Que acho que foi isso que o Denis comentou também na sequência, falou, a gente foi entrando em partes dentro do plano, né? Então, é importante saber que um comitê de crise também precisa ser treinado, ele faz simulados, né? Ele pode fazer simulados de crise para saber como age, e desenhar esses cenários possíveis aí. Muito bom essa estrutura, né, de como vocês estão pensando de fora para dentro, né? Agora, com relação... Se você me permite até, claro, Alexandre, essa questão dos simulados, né? A gente fez vários simulados em todas as unidades, né, para a gente aplicar o nosso protocolo, né? Hoje a gente tem um protocolo bem robusto. Então, a gente fez vários simulados nas nossas unidades, isso é bem importante. E como você falou, né, o desenho dos cenários é importante. Então, uma das perguntas aí que a gente sempre tem, que as pessoas acabam fazendo poxa vida, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que vai acontecer, né, essa questão aí do Covid mesmo, né, ninguém sabe exatamente onde vai parar, o que vai fazer. Então, por isso que é importante você desenhar cenários, né, você desenhar o pior cenário, você desenhar o melhor cenário e você desenhar o cenário provável. Então, você tem que ter esses desenhos já estabelecidos, porque o que acontecer, você já vai estar preparado, você já vai ter protocolos ali estabelecidos, né? Então, essa questão de montar o cenário é importantíssima. Tem uma observação aqui, que veio aqui no Instagram, né? Duas em relação à máscara, né? A máscara passou a ser item de EPI, esse é um tema, né? E outro, a questão das trocas de uniforme e vestuários, né? Como é que isso ficou aí? Deixa eu ver quem é que escreveu aqui, que você deve conhecer, quer ver? Daicemar, é daí? Daicemar Toledo? Dicemar, conheço. Dicemar. Trabalha com a gente lá. Boa, Dicemar. Vai lá, Denis, como é que ficou essa questão? Pois é, a máscaras, né? A gente entregou um kit de máscara para os funcionários, então cada funcionário recebeu um kit aí com 9 máscaras para que ele possa fazer a troca dentro do tempo que é estabelecido, né?
Então, ele tem uma máscara para vir no transporte, ele tem outra máscara para mais outras 2 máscaras para ele fazer as trocas durante o seu turno de trabalho, tem uma outra máscara para ele ir embora, né? Até porque, como a gente trabalha numa empresa de alimentos, né, os funcionários eles chegam e trocam de roupa para poder entrar na fábrica. Então, ele não pode vir com a máscara e entrar com a máscara, porque também é um utensílio ali. Então, a gente tem todo esse cuidado, né, por ser uma empresa de alimentos. A gente ainda, culturalmente, né, eu imagino que para algumas outras, sei lá, se você pegar uma metalúrgica, uma outra empresa que não seja do ramo de alimentos, eles podem ter um pouco mais de dificuldade, né? Essa questão de lavar as mãos, por exemplo, que agora tem que ser ampliado, né? Toda essa parte de limpeza que a gente ampliou também, né? Pontos de contato que a gente ampliou, todas essas limpezas que a gente fez, isso era coisa que já era corriqueira para ser uma fábrica de alimentos. A gente só intensificou, né? A gente acabou intensificando isso. Então, para a gente, isso acaba sendo, talvez, aí está mais na cultura do nosso negócio do que em outros negócios que podem ter um pouco mais de dificuldade nisso. Então, essa troca aí de máscaras, esses EPIs que são fornecidos pela empresa, são importantíssimos para garantir a segurança do funcionário e também as outras pessoas que trabalham com ele ali se sentir seguros também. Muito bom. E essa questão, ela serve para mudar o PPRA, por exemplo? Houve já alteração ou ainda não? Isso é um negócio que... Ainda não, né? Mas a gente não sabe o que pode acontecer daí para frente. Tá bom. Por exemplo, a questão do uso da máscara, né? Hoje já é decreto, né? Nas cidades, então aqui nas cidades que a gente tem as nossas operações já é um decreto, né? De utilizar a máscara. Mas antes de ser decreto, a gente já tinha estabelecido isso também. Então, é aquilo que eu falei, né? O comitê ele tem que estar sempre um passo à frente. Quando você começa a imaginar ou verificar sinais, já age, porque vai chegar, né? Então, quando a gente ouviu falar que a máscara era um utensílio essencial, né? Nem que fosse obrigatório, naquele momento a gente nem saberia se ele seria obrigatório, mas que ele começou a ter estudo que era essencial, a gente já sabia que mal não vai fazer, só iria proteger. Então, a gente já startou isso antes. Então, a gente está procurando sempre verificar os sinais para que a gente haja... Está sempre um passo à frente, né? Exatamente. Ô, Denis, vamos falar um pouquinho para frente aí, né? Porque a gente falou de cenários, a gente faz cenários para frente, cenários mais prováveis. O que vocês estão olhando sobre esse negócio, questão da vacina? Que dados vocês podem, de repente, com que dados vocês estão trabalhando, por exemplo, para ver essa evolução dos cenários e com que a questão, a visão da pandemia no curto, médio prazo? Aí, como é que vocês estão olhando isso? A gente tem estudado bastante, né, Tortorelli, a respeito disso, porque ninguém sabe exatamente quando isso vai acabar, né? A gente tem vários estudos, né? E aí a gente tem que estar atento aí cada vez que sai um estudo desse, né? Mas quando a gente olha aí os dados, a gente vê que está aumentando cada vez mais o número aí de casos no mundo, né? O mundo hoje já passa aí dos 10 milhões e 300 mil casos de Covid, né? De casos positivos, né? E se a gente pega o Brasil, tem mais de 1 milhão e 300 mil casos. Então a gente sabe que isso talvez não vá acabar agora, né? O que a gente vai ter que trabalhar, logicamente, é para garantir que a gente consiga, que as pessoas consigam passar por isso com mais segurança, né? E que a taxa de letalidade sempre seja a menor possível. Acho que é isso que a gente vai acabar vivendo. Então, olhando para o futuro, o que a gente tem que trabalhar nesse momento é exatamente nessa condição da prevenção, né? De manter todas as coisas simples que estão na nossa mão, de manter o distanciamento social, de utilizar os EPIs que têm que ser utilizados, de garantir a higiene pessoal, né, limpeza das mãos, garantir também insumos para os nossos funcionários, né, e fazer também com que aquilo que ele aprende dentro da empresa ele leve para a casa dele também, que ele ensine o vizinho, né, que ele consiga passar isso, porque a gente não quer se limitar, né? A Leão, ela não se limita somente ali nos muros da Leão. A gente quer também prestar um trabalho para a sociedade e a gente tem vários trabalhos nessa natureza também. Até porque a gente vê muita questão do estudo aí das vacinas, como você comentou, de que a gente não vai ter uma vacina, né? Lógico, eu não sou nenhum especialista aqui, mas eu estou olhando aquilo que eu vejo os especialistas falarem, aquilo que a gente acaba estudando e lendo aí no dia a dia.
mas essa vacina não sai de um dia para o outro, né? A gente está falando aí de um vírus que está no Brasil aí desde final de fevereiro, que foi o primeiro caso que a gente teve no Brasil, né? Acho que todo mundo aqui se lembra, dia 26 de fevereiro, que a gente teve o primeiro caso, né? Do Brasil, de uma pessoa que veio da Itália. E aí a gente está o quê? Há 6 meses trabalhando, né? Menos de 6 meses aqui no Brasil, aprendendo com isso. Mas, de fato, né, já no mundo, isso já está há mais de 6 meses. Né? E aí, quando a gente olha a questão aí, o que vai fazer? Trabalhar na prevenção. Esse é o principal objetivo nosso. A gente não pode ficar pensando, vamos segurando, que daqui a pouco sai uma vacina. Então, a gente tem os mais otimistas que dizem que vai ter uma vacina já disponível aí até o final do ano, dezembro, né? Inclusive, a gente já tem o Brasil, né? Não sei se todo mundo aí viu, mas o Brasil já tem encomendado aí 30 milhões de doses da vacina, né? E o primeiro lote chega em dezembro, aí 15 milhões, depois o segundo lote já em janeiro. Mas é bem provável que se essa vacina... Ela nem foi aprovada ainda, então estão apostando que ela vai ser aprovada, porque os testes já são bem positivos. Mas chegando esses 30 milhões, né? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Então, eles vão priorizar quem? O pessoal da saúde, as pessoas que estão ali de frente, o pessoal de risco, que é o natural disso acontecer. Né? Mas a gente sabe também que, saindo no final do ano, que eu acho muito otimista na minha opinião, né? E tem outros que dizem que vai sair lá para o meio do ano que vem. Mas a gente sabe que um processo de validar uma vacina não é tão simples. Né? Você tem ali, no mínimo, 5 ou 6 etapas que você tem que passar para validar uma vacina, que ela venha desde ali da pré-clínica, né, onde começa todos os estudos ali em células ou até em animais, depois que valida ali, que você vai para uma primeira fase, que é em seres humanos, que é menos de uma dezena de pessoas, e aí você vai da segunda fase, que você já vacina um pouco mais de uma dezena de pessoas, e aí você vai para uma terceira fase, né, até a fase que vai ser aprovada. Então, não é tão rápido isso, né, de acontecer. E se a gente olhar o histórico de vacinas que foram desenvolvidas, a gente tem vacina aí que demorou 40 anos, mais de 40 anos para ser desenvolvida. Então, se sair no final desse ano, ou se sair no meio do ano que vem, ou no final do ano que vem, eu acho que já vai ser muito rápido, já vai ser histórico, acho que vai ser recorde. Eu acho que não teve nenhuma vacina com essa projeção, né, de sair tão rápido assim. Então, para aqueles que acham que está demorando, na verdade está muito rápido, né? Se a gente pegar o histórico aí da vacina da dengue, ela demorou 40 anos para chegar na fase 3 e ainda, né, não é tudo aquilo que a gente esperava. Então, está rápido, né? Espero que isso, né, seja realmente saia, né? A gente viu também agora um pronunciamento aí do Dimas Covas, né, que é o diretor do Instituto Butantan também, que ele acha que até o dezembro a gente vai ter uma vacina, lógico, já podendo produzir em alta escala, mas, né, até para os 7 bilhões de habitantes do mundo, mas não vai ser de uma hora para outra. Mas eu acho que otimista, eu sendo otimista, né, agora a opinião do Denis aqui, como otimista, eu acredito que até o meio do ano que vem a gente tem, assim, uma vacina. Mas eu vou acreditar aí nos especialistas que estão falando que em dezembro a gente já vai ter uma boa novidade. Que bom, né? Ô, Denis, vou falar um pouquinho então das perguntas que estão aqui com a gente, antes de eu pedir as tuas recomendações aí. O Sérgio Sprosser, que é um amigo, ele é empresário, ele tem uma empresa aí trabalha com restaurantes de alimentação, né? Alimentação coletiva aí, que a gente conhece, que a gente tem lá dentro das fábricas. Ele me perguntou como é que foi o envolvimento dos terceiros nesses planos, né? Como é que eles participaram desses planos, tá? Depois, tem uma outra pergunta que veio também do Erivelto Silva, para você falar um pouquinho sobre o protocolo, qual foi o protocolo definido no caso de um positivo, né? Se puder falar para a gente. Agora também te guardo aí vamos dizer assim, salvaguarda daquilo que você pode ou não falar, tá bom? Mas aí então seriam essas duas coisas, como que os terceiros foram envolvidos nessas questões também, e esse protocolo, né? Deu um caso positivo, como que a gente está agindo com relação a isso dentro da operação. Bom, eu esqueci o nome da pessoa que fez a primeira pergunta. O Sérgio. O Sérgio. Bom, obrigado, Sérgio, aí pela pergunta. Bem pertinente a sua pergunta aí. Eu agradeço porque dá a oportunidade da gente falar um pouco aqui de como que foi esse tratamento, né?
Os terceiros a gente tratou da mesma forma que os funcionários fixos da Leão, né? Então, os funcionários Leão, os mesmos kits que os funcionários receberam, os terceiros também receberam, né? E o mesmo tratamento que tem o nosso funcionário, tem o terceiro também, dentro da Leão. E além disso, né, aqueles terceiros que não são fixos, então, por exemplo, o caminhoneiro que vai lá uma vez o caminhoneiro chegou lá, ele vai receber uma máscara, independente se ele tem ou não a máscara, ele está recebendo também. A gente fez um kit de presente para os caminhoneiros que chegam lá com álcool em gel, para ele poder levar para o dia a dia dele, né? Eles estão aí na estrada viajando. Estou pegando como exemplo aí os caminhoneiros, né, que não são terceiros fixos, mas para todos os terceiros nós tivemos o mesmo tratamento que nós temos aí para os nossos funcionários fixos, né? Então, acho que isso, obrigado aí pela pergunta, acho que era importante, eu acho que eu não tinha deixado claro isso, mas nós fizemos o mesmo tratamento para todas as pessoas. E o protocolo? Segunda pergunta do grande Erivelto aí, né? Um amigão meu também, tive a oportunidade de trabalhar junto. Bom, nós temos um protocolo, né? Sim, né? Então, para um caso positivo, caso essa pessoa seja identificada dentro da empresa, então a gente tem protocolos para a pessoa, se ela está na empresa, se ela está de férias ou se ela está afastada, então esse protocolo ele acaba sendo válido aí para as pessoas. Então, se a pessoa, na verdade, o primeiro sintoma dela, a gente não vai saber se ele é positivo ou não. Então, com o sintoma dele, ele vai para o nosso ambulatório. Deixa eu acertar aqui, porque eu acho que senão caiu o nosso microfone aqui. Não sei se você está me ouvindo bem. Estou ouvindo. Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo. Maravilha. Então, nesse protocolo, se a pessoa sente algum sintoma que ela tenha, seja gripal, seja qual for, ela vai procurar, se ela estiver trabalhando, né, ela já vai direto no ambulatório. Então, ela vai passar lá pelo nosso médico de trabalho, ele vai fazer orientação, se essa pessoa foi simplesmente uma gripe, ele vai passar ali por um diagnóstico médico. Se é uma gripe ou não, qual que é a nossa recomendação hoje? Se está com sintomas ali de gripe, ele já vai ser afastado, né, para garantir a saúde de todos ali. Então, a gente teve um protocolo ali de gripais, a pessoa já ficar 14 dias afastada para garantir ali que não tenha nenhum contágio ali dentro da empresa. E se essa pessoa acabar saindo, ou se ela já for orientada, se o médico no diagnóstico dele vê que essa pessoa realmente precisa fazer um exame, a gente já vai direcionar essas pessoas para fazer o exame do COVID. E nesse meio tempo, o nosso protocolo já diz o quê? Se eu já tenho uma pessoa ali que é uma suposta pessoa que pode estar contaminada, eu paro aquela área que a pessoa trabalha, eu faço toda a higienização da área que a pessoa trabalha, eu vou ver quem foram os pontos de contato, as pessoas de contatos que essa pessoa teve, e eu vou monitorar essas pessoas, né, para ver se também elas não vão ter algum tipo de sintomas. E aí, eu monitorando essas pessoas, eu vou agir rapidamente caso ela apresente alguns sintomas, a gente vai afastar essa pessoa também, tirando ela ali de um núcleo que ela pode infectar outra pessoa. Então, basicamente esse protocolo que a gente utiliza, né, de fazer toda essa higienização e aí o cuidado com a pessoa, né? Nosso time de saúde ele está orientado a ligar para as pessoas. Então, se a gente afasta uma pessoa, tem um monitoramento dessas pessoas sendo feito para que a pessoa realmente tenha todo o suporte necessário, porque no momento de pandemia a pessoa ela fica assustada, né, quando se ela for diagnosticada, se ela tem a suspeita de ter o COVID. Então a gente dá todo esse suporte também para a pessoa. Psicológico. Agora, no caso de uma infecção, quanto tempo em média levam os primeiros sinais para a pessoa ter os primeiros sintomas? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, mas que informação a gente tem em média, assim? O que a gente vê, né, de todos os estudos que a gente está olhando aí, né, até o 7º dia ali, os 5 primeiros dias, né, do 5º ao 7º dia principalmente ali, é onde que a pessoa acaba tendo maior sintomas ali, né, da doença. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né, Tortorelli, porque isso vai de cada indivíduo e a gente vê também que tem muitos indivíduos que são assintomáticos, né. A pessoa passa ali pelo vírus, não sente nada, e aí ela acaba nem sabendo. A gente nem sabe. Nem sabe que teve. Então, a gente tem que tentar ser realmente preventivo. Qualquer sinal, seja ele qual for, trabalhar aí com a prevenção de tirar essa pessoa, né, fazer o distanciamento social,
que é o que vai garantir a segurança das pessoas. Hoje, por exemplo, o Brasil, né, a gente vê que no Brasil aí a nossa taxa de retransmissão ela está em 1,06, né? O que isso significa? Que a cada 100 contaminados eu vou contaminar mais 106 pessoas. Isso ainda é muito alto. Então, o que a gente tem que trazer esse número é para baixo de 1, que seria o ideal, né? Para baixo de 1. Então, que aí eu começo a inverter a coisa. Trabalho de prevenção, a gente não vai conseguir chegar nesse número nunca. E aí cabe, sim, às empresas, ao governo e a todas as pessoas, né? Porque também não dá para ficar esperando o governo. A gente tem que fazer a nossa parte também. E a gente vê ainda que não é isso que a gente está olhando nas ruas aí no dia a dia. Muito bom. Denis, nós temos 3 minutinhos para encerrar, que o Instagram vai derrubar a gente. Então, eu queria que você me desse aqui, de resumo, né, bem rápido, para essas empresas, então, que elas vão entrar nesse processo, vão voltar. E dar algumas recomendações no sentido assim, olha, não pode deixar de fazer isso, que a gente entendeu que isso aqui foi muito positivo. O que você teria para falar para elas, assim, olha, não deixa de fazer isso? Para quem vai retornar, acho que o primeiro ponto é fazer a triagem, né, dos seus funcionários, né? Trazer aqueles que realmente estão com a saúde em dia, não estão apresentando nenhum tipo de sinal, né, de contaminação, e até para que as pessoas que estiverem trabalhando se sintam aí tranquilas para poder realizar a sua atividade do dia a dia, né? Mesmo que você tenha que trabalhar com uma operação reduzida. É mais importante você garantir a saúde dos seus funcionários, porque são o bem mais precioso de qualquer empresa, o ativo mais precioso de qualquer empresa, né? E aí, dentro disso, manter esse comitê alerta, né? Tem que ter esse comitê permanente, olhando qualquer tipo de sinal, com protocolos estabelecidos, no caso tem algum sinal aí de Covid ou de contaminação dentro da companhia, fazendo todos esses protocolos que hoje estão desenhados aí na internet, você vê, né? A gente vê que a vigilância sanitária ela tem demonstrado quais são as melhores práticas. Nós tivemos a oportunidade aqui de abrir nossas portas para a vigilância sanitária no início da pandemia. Eles vieram aqui, pegaram aprendizado com a gente para poder montar também um protocolo a respeito disso. Então, acho que basicamente é isso, né? Manter um protocolo bem feito, garantir que seus funcionários estejam saudáveis para poder voltar a trabalhar e só assim retornar à operação. Muito bom. Denis, temos alguns segundos, 45 segundos, quero te agradecer, foi um prazer, a conversa foi ótima. Pessoal, então, comitê de crise, fundamental, essas dicas que o Denis trouxe, é um prazer ter você aqui, a gente se conheceu, acho um profissional fantástico. Semana que vem a gente vai voltar, nós vamos falar sobre as medidas que o governo colocou com relação ao relaxamento das questões trabalhistas e de questões de saúde do trabalho também, né? Como que a gente lida com isso, que é um risco também. Nós vamos falar com a doutora Caroline do Alves Gaia, especialista na área trabalhista. Denis, muito obrigado. A você que esteve com a gente, muito obrigado. E até semana que vem, 7 horas da noite, tem Papo de Gestão aqui.